Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada, lembram que vocês tinham que fazer um trabalho de cientista que começava na aula passada, mas que não acabava nessa e nem na próxima? É um processo de observação? Vocês lembram disso? Então, fizeram a experiência? Conseguiram lá o algodão, colocaram no potinho, molharam, estão fazendo o que precisa? Um deles você não molha e o outro você molha um dia sim, um dia não? Espero que você esteja fazendo isso, porque a nossa tarefa de casa de hoje tem a ver com essa experiência. E não esquece, hein, de estar sempre anotando lá na tabela a data e o que você observou de diferente, tá certo? Então vamos lá, para a nossa aula de hoje, certo? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a planta. Então, olha lá, na aula passada, então a gente fez para casa, então era esse experimento, né, do pote, do feijão, que vocês têm que continuar observando e colocando aqui, né, a data e o que vocês observaram. Vamos lá. Aí, olha lá, os cuidados com as plantas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Que a gente já viu que a planta, ela precisa de cuidados. Se eu não cuidar, vai resolver? Ela vai crescer? Vai se desenvolver? Muito provavelmente não. Então, vamos ver lá. Os cuidados com as plantas. Para crescer e se desenvolver, as sementes precisam de água, luz e um local adequado. Já conversamos sobre isso. Vimos que elas germinam, desenvolvem folhas, caules e raízes e continuam crescendo na presença de água, luz do sol e nutrientes do solo. Lembram disso? Que a gente conversou? Que ela começa, olha lá, ó, de novo, vimos que elas germinam, quer dizer, elas vão romper a casquinha e vão germinar, quer dizer, vão desenvolver folhas, vão desenvolver o caule, vão desenvolver as raízes para se fixar na terra e continuam crescendo na presença da água, luz do sol e dos nutrientes do solo. Então, para que isso aconteça, ela vai precisar da água, dos nutrientes que estão no solo, não é assim? E além disso, da luz e do calor solar. As plantas que estão na natureza e no nosso quintal recebem água da chuva. Isso é verdadeiro? Sim. É claro que existem regiões em que chove muito menos, onde há a seca, né? Uma grande estiagem, a seca é grande, aí muitas vezes as plantas nem sobrevivem. Só aquelas que são mais adaptadas a ambientes quentes, a sobreviverem com pouca água, essas sim. Mas as outras, de modo geral, acabam morrendo, né? Porque elas precisam de água, nem que seja a água da chuva. Então, as plantas que estão lá fora, que estão no quintal, que estão nas ruas, elas recebem a água da chuva. Já as plantas que nós temos dentro de casa e da escola dependem dos nossos cuidados. Se está dentro da minha casa, como é que a chuva vai entrar? Não vai, né? Então precisa que eu cuide. Por isso é importante conhecer as necessidades da sua planta. Lembra o que eu falei, né? As plantas elas não são iguais, cada uma tem um tipo de necessidade e o que serve para uma às vezes não serve para outra. Algumas precisam de água todos os dias. Outras precisam de água algumas vezes na semana. Também precisamos prestar atenção na quantidade de água que colocamos nas plantas. Então, além de precisar saber quantas vezes eu tenho que molhar essa planta, quanto de água ela precisa também. Né? Eu molho todos os dias, mas é um pouquinho de água que eu tenho que pôr ou eu tenho que pôr bastantão? Como que funciona? Como é que eu faço? Como é que eu descubro isso? Pesquisando, não é isso? É o que o observador faz, é o que o pesquisador faz. Se eu quero ter uma plantinha lá na minha casa, eu preciso conhecer sobre ela. Como é que eu faço isso? Pesquisando. Ou conversando com jardineiro, ou conversando com pessoas que sabem cultivar plantas, que entendem de plantas, né? Ou pesquisando na internet mesmo, como é que cultiva determinada planta, para não fazer errado, né? Muita água pode fazer mal e até mesmo matar as plantas. É como a gente, nós precisamos de água.
Precisamos beber bastante água, mas beber bastante água não significa beber 8, 10 litros de água, porque ao invés de fazer bem, vai nos fazer mal, não é verdade? Então, a gente precisa saber também quanto de água que a gente precisa beber por dia. Assim também são as plantas, tá certo? Aí, olha ali, o livro, ele sugere aqui a história do João Pé de Feijão. Você já ouviu a história de João e Pé de Feijão? Ela é bastante conhecida e muitos autores já a recontaram, como é o caso da Ruth Rocha. Será que um pé de feijão pode crescer até as nuvens? Então, a história do pé de feijão é mais ou menos assim. Era uma família, né, que estava passando por um momento de necessidade muito grande, né? Era uma família pobre, a mãe era viúva, os filhos moravam com ela e ela tinha um filho chamado João. Aí ela chega para o João e eles tinham só uma vaquinha. Era a única coisa que eles tinham, uma vaca. Aí ela fala assim, João, olha só, pega a nossa vaquinha, vai até a feira e troca ela por alimento. Porque a gente precisa de bastante alimento para se alimentar, para comer, para se manter vivo. E o João vai até a feira. Quando ele chega na feira, um dos mercadores da feira entrega para ele, pergunta para ele se ele não quer trocar aquela vaquinha por 3 grãozinhos de feijão. Aí ele pensa, né? Mas será? Mas a minha mãe disse que eu preciso levar comida para casa, só 3 grãozinhos de feijão? Aí ele fala para o mercador, não, o senhor não está entendendo. Eu vim aqui trocar a minha vaquinha porque nós precisamos de muito alimento. E só 3 grãozinhos de feijão não vai resolver meu problema. Aí, o que o mercador fala para ele? Não, Joãozinho, mas você não sabe. Esses grãos são mágicos, é um pé de feijão mágico. Se eu fosse você, eu levava os grãozinhos de feijão. Aí ele pensa, bom, é mágico, né? Ele fala assim, acho que eu vou levar. Aí ele troca a vaquinha pelos grãozinhos de feijão. Quando ele chega em casa, o que vocês acham que a mãe dele fez com ele quando ficou sabendo que ele trocou uma vaquinha por 3 grãozinhos de feijão? A mãe dele ficou furiosa, ficou muito brava. E falou, eu não acredito que você fez isso, a gente aqui passando fome, precisando de alimento, você me aparece com 3 grãozinhos de feijão? Ele fala, mas mãe, o mercador disse que eles são mágicos. Ela, que mágico o quê, menino? Que mágico o quê? A gente aqui precisando comer e você me vem com esses 3 grãozinhos. Mas o Joãozinho era um menino muito esperto. E ele tinha uma coisa com ele que ele não desistia. O que ele fez? Foi lá no quintal da casa e plantou os 3 grãozinhos de feijão. E foi dormir. Mas os 3 grãozinhos de feijão eram o que mesmo, gente? Mágicos, né? Então eles não demoraram muito tempo para crescer. E eles começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E um dia o Joãozinho não acreditou. Quando ele acordou e olhou pela janela, o tronco do pé de feijão estava enorme, o caule estava enorme, enorme, enorme e até as nuvens. O que o Joãozinho fez? Começou a subir no pé de feijão. Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe. Passou as nuvens e, para surpresa dele, quando ele chega lá nas nuvens, ele vê um castelo. Mas era um castelo enorme, aonde morava um gigante. Um gigante que tinha galinhas de ouro. Ou melhor, galinha que botava ovos de ouro. E aí o Joãozinho, durante toda a história, vai ter lá toda uma luta, né? um problema entre o Joãozinho e o gigante, né? O gigante quer prender o Joãozinho, e o Joãozinho é muito esperto, enfim, e acontecem muitas coisas. E ele então ele consegue finalmente pegar a galinha dos ovos de ouro e desce novamente pelo pé de feijão. E vocês acham que o gigante não ia correr atrás dele? Claro que o gigante ia correr atrás dele, só que o Joãozinho era muito rápido, muito rápido. E ele desceu rápido, com a galinha, né, embaixo do braço, que botava ovos de ouro. E quando ele chegou lá embaixo, o que ele fez? Pegou um machado e cortou o pé de feijão. E o gigante se espatifou no chão, né? E a história termina mais ou menos assim, com o Joãozinho com a galinha que botava ovos de ouro. Esses ovos valiam muito e a família do Joãozinho começou a ficar rica, a ter dinheiro para comer, ter dinheiro para arrumar a casa que eles moravam, porque eles eram muito pobres.
E a história do pé de feijão é mais ou menos essa, que é a história que o livro está sugerindo para vocês, né? A história que foi reescrita pela Ruth Rocha, que na verdade pertence aos irmãos Grimm. É uma história muito antiga, ela já foi contada de várias formas, vale a pena vocês irem atrás do livro e descobrirem como é que a Ruth Rocha conta essa história, tá certo? Muito bem, seguindo mais à frente, a gente falou que além de luz solar, além de água, além de calor e de nutrientes, a planta também precisa do ar, certo? E o ar está em toda parte, concordam? A gente não está respirando agora? Eu aqui, vocês aí, né? Então o ar ele está em toda parte, só que o ar não é visível, eu não vejo o ar, mas ele está lá. O nosso planeta possui uma camada de ar ao seu redor chamado atmosfera. Nessa camada está o ar que respiramos, que é formado por diferentes gases. Esses gases não podem ser vistos, mas quando estão na água conseguimos ver os gases em formato de bolhas. Então eu não consigo ver o ar. O planeta Terra, olhem aqui ó, a foto. Estão vendo que tem tipo uma sombra em volta dele? Essa sombra em volta dele é a atmosfera, é a camada de ar que envolve o nosso planeta. É por isso, os cientistas dizem que é justamente por conta da presença da água e da presença da atmosfera que o tipo de vida que a gente conhece se desenvolve nesse planeta. É por isso que o planeta Terra é conhecido como o único planeta que tem vida, né, presente, ou pelo menos o tipo de vida que a gente conhece. E eles dizem que isso se dá por conta dessa camada de ar que envolve a Terra e pela quantidade de água e também pela temperatura que é adequada para o surgimento da vida. Então, eu não posso ver o ar, mas eu posso ver ele, olha ali, dentro da água. Quando eu pego lá, tô com o meu canudinho, né? Se bem que canudinho agora não é muito ecológico, mas tem canudinho ecológico, né? Tem canudinho de metal, tem canudinho de papelão. Se eu sopro dentro de um copo com água, o que acontece com a água? Faz o quê? Faz bolhas de ar que faz dentro da água. Porque o que eu sopro na água? O ar. E aí faz as bolhas de ar. Estão vendo? E é o modo que eu consigo ver o ar. Aí olha lá. O gás que a maioria dos seres vivos utiliza para respirar é chamado de oxigênio. Né? Já conversamos sobre isso também. Além dele, há outros gases da atmosfera, como o gás carbônico e o nitrogênio. Todos eles são muito importantes para o equilíbrio da natureza. Não é porque nós, seres humanos, só usamos o oxigênio na nossa respiração que os outros gases não são necessários, não são importantes. Talvez não sejam tão importantes para nós, mas são importantes para o equilíbrio da natureza. E se a natureza está equilibrada, como nós somos parte dessa natureza, nós também permanecemos em equilíbrio. Então, olha lá. Veja a imagem a seguir. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha lá, vamos olhar para essa imagem. Se a gente olhar essa imagem, olha lá. Quem pintou foi o Antônio Parreiras. Que técnica que ele usou? Óleo sobre tela. É tinta a óleo numa tela branca. Essa é a técnica que ele usou para pintar. Essa obra, ela tem 1,5 metro por 1 metro. Então, ela tem 150 centímetros por 100 centímetros. Então, ela é uma obra mais ou menos grande, né? E ela fica onde? Onde é que eu posso encontrar essa obra, se eu quiser ver de perto? Lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ela está lá, ela está exposta lá. Se eu olhar para essa obra, eu vejo aqui, né, uma pessoa, parece que chorando, né? Vejo um caminho e vejo as árvores aqui, estão vendo? Como é que as árvores estão? Estão até meio tortas assim, né? Por que elas estão meio tortas? O que será que está acontecendo aqui? Olha as nuvens lá, ó. Né? Tá um céu azul, um dia de sol. O que será que vai acontecer aqui? Né? Parece que está se formando para chuva, não é? Olha o título lá, ó. Ventania. Estão vendo? Então está acontecendo o quê? Uma ventania. O que a obra de arte observada representa? Então ela representa a ventania. Que elementos nos mostram a presença do ar? As nuvens se formando lá, ó, que parece que tem movimento. As árvores que estão tortas, né, por conta da força do vento. De que maneira o ar pode ser percebido, então? Como é que o ar pode ser percebido? Através do vento. Quando venta, a gente diz que o ar está em movimento, tá certo?
Vamos lá então. Olha só, conheça quem é. Antônio Parreiras, então, que foi quem pintou esse quadro aqui, ó, né, que é o autor desse quadro, o pintor desse quadro, olha lá, que pintou o quadro Ventania. Vamos ver quem foi ele. Antônio Parreiras foi um grande artista brasileiro. Ele era ilustrador, pintor, desenhista e professor. Olha que bacana. Suas obras resultam da observação direta da natureza, especialmente dos cenários naturais do Brasil. Então veja, ele não pintava o que ele imaginava, ele pintava o que ele observava. Muito bem. Para estudiosos da arte, Antônio Parreiras gostava de sentir o ambiente em que estava e que retratava em suas obras. Então ele gostava de sentir esse ambiente e aí ele retratava na obra dele, certo? Então aqui tem uma foto do Antônio Parreiras, olha lá. Né? Então, pessoal, gostaram? Foi bacana a nossa aula de hoje? Foi, né? Mas a gente ainda falta falar da tarefa de casa, não falta? Então vamos lá para a tarefa de casa, porque a nossa tarefa de casa tá lá na ficha 2, que eu já vou dizer qual que é a página, só um minutinho. Vamos lá, tá lá na página... Vamos lá. Na página 79, né? A página 79, a ficha 2, tem a ver com o quê? Com aquela experiência que vocês começaram a fazer com o feijão. Lembram que nós fizemos na aula anterior? Lembram que a gente falou como fazer a experiência? Então, a atividade para casa tem a ver com essa experiência. E diz assim, ó. O feijão está germinando. Na imagem a seguir, está em um ambiente com pouca entrada de luz. Então ele está num lugar onde não tem muita luz, mas ele já está germinando. Ó, tá vendo que ele já rompeu a casca do feijão? Olha lá, já está saindo o caule e as primeiras folhas. Observe a imagem e responda as questões propostas. Então olha lá. O feijão representado na imagem vai crescer? Por quê? Então tem que observar e levar em consideração o que o autor começa a falar ali na frente, em que condições esse feijão está. Por que o pé de feijão procura a luz? Seguindo. Numere de 1 a 9 as etapas do crescimento do pé de feijão. Como vocês estão acompanhando aí o crescimento do feijão de vocês aí na casa de vocês, fica fácil de vocês fazerem esse. E também fica muito fácil de vocês responderem as questões aqui em cima. Escreva o que acontece em cada uma das 9 etapas. Não se esqueça de colocar as partes da planta que vão aparecendo. Então, além de numerar, vocês vão ter que contar o que acontece em cada uma dessas 9 partes. Relatar o que acontece em cada uma dessas 9 partes. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu fico aqui esperando vocês para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!